8:29. Pai, fala conosco através da tua palavra, que de fato essa palavra produza salvação, temor. Dai-nos o teu entendimento, meu Deus. Queremos ouvir tua voz nessa noite. Orienta-nos, desperta-nos. Estamos aqui pela nossa alma, estamos aqui para desenvolver nossa salvação. Ajuda-nos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém. Hoje eu quero falar sobre o temor e sobre a balança de Deus. O momento que Deus nos chama para juízo. E quando isso acontece, não dá tempo de absolutamente nada. Mas eu queria falar sobre você. Antes eu quero te ensinar uma coisa que está aqui em Mateus 8:29. Diz assim, vamos ler. Quem estiver com a Bíblia, acompanhe na Bíblia. Quem não estiver, dá uma olhadinha no telão e vamos juntos meditar. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, filho de quem? De Deus. Lê alto agora. Quem falou isso? Os demônios, quando viram o Senhor Jesus. Eu já vi pessoas dizendo assim, bispo, perguntando assim, né? Eu já ouvi pessoas perguntando, bispo, por que Deus não acaba logo com o diabo? Por que Deus não destrói logo o diabo? Eu quero que você entenda que o diabo já foi julgado e condenado. Ele sabe que ele vai ser atormentado eternamente. Quando o Senhor Jesus veio a esse mundo e ele se deparou com os demônios falaram: vieste nos atormentar antes do tempo? Em outras palavras, eu sei que o que nos aguarda é tormento. Então os demônios já estão julgados. Lúcifer quis ser mais do que Deus e se deu mal. Quem vai no caminho de Lúcifer, quem vai no caminho do orgulho, sempre se dá mal. Ele se deu mal. E os demônios que acompanharam ele também se deram mal, porque se rebelaram contra Deus. Por isso que a rebelião para Deus é pior do que a feitiçaria. É o pecado do diabo. Então eles se deram mal, estão no mundo, estão agindo no mundo por um tempo, mas eles sabem que tem pouco tempo aqui na terra, porque o fim está chegando. O fim está chegando. E o diabo sabe muito bem isso. Por mais que você conheça a Bíblia, por mais que eu conheça a Bíblia, o diabo conhece mais do que todos nós juntos. Ele não tem mais chances. Ele não tem mais oportunidades. Ele sabe que ele vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Ele já sabe, e eles confessaram: vieste nos atormentar antes do tempo. Já começou. Não é agora. É no final de tudo que nós vamos ser atormentados pelos séculos dos séculos. Era isso que os demônios estavam falando para o Senhor Jesus. Agora, a vontade de Deus não é que o ser humano vá para o inferno ser atormentado. O inferno é o lugar onde ele vai lançar toda a ira dele. É um lugar que não tem luz, que não tem alegria, que não tem paz, que não tem Deus. É um lugar de horror. Depois você lê Marcos 9, do 43 até o 48, você vai ver o Senhor Jesus pegando pesado e pedindo para sermos radicais. Nós já lemos isso aqui, ele dizendo: se sua mão te faz tropeçar, corte. Se o seu olho te faz tropeçar, arranque. Se sua perna te faz tropeçar, corte. Ou seja, corte o que tiver que cortar da sua vida,
mas não vá para esse lugar onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Isso me dá temor. Todos nós, acredito eu, que já experimentamos nos queimar alguma vez. Há quem tomou algo muito quente e queimou a língua. Doeu, não foi? Eu também. Já queimei minha língua. Há quem já teve queimaduras no corpo. Se o fogo partir para cima de você, logo você se afasta. Você foge do fogo, porque a dor do fogo é insuportável. O fogo aqui nesse mundo, ele vem, mas ele apaga. Seja numa casa, seja numa floresta, seja em qualquer lugar, ele apaga. Mas lá o fogo não vai apagar. A dor é muito grande no inferno. Eu já falei que se nós fôssemos dar um pulinho lá de 10 segundos, não teríamos mais nenhuma resistência para com as coisas de Deus. Se esse mundo já está mal e não é 1% do que é o inferno, imagine o que é do lado de lá. Imagine. Só que ele fala que o bicho não morre. Tem certos bichos, se tocar no seu corpo, você dá um pulo e mata logo. Lá não vai poder matar. Vai ter que conviver com bicho, com fogo. Quem não gosta de barulho, se entrega a Jesus, porque lá vão ter gritos, choros, ranger de dentes, pelo século dos séculos. Entende porque Jesus era tão radical quando falava do inferno? Veja no que você está tocando de errado e pare. Está tocando em dinheiro sujo, está tocando na mulher dos outros, no homem dos outros, está tocando em algo desonesto, tire a mão, corte isso. Está olhando para onde não deve, para a vida dos outros, para a mulher dos outros, para o homem dos outros, está olhando para onde não deve, tire os olhos disso. Está indo para onde não deveria ir, pare de ir. Está andando com quem não deveria andar, se afaste, mas não vá para o inferno. Ele foi radical, ele pegou pesado, porque ele sabe o que é o inferno. Ele sabe e não quer que nenhum ser humano vá para lá. Repito, é o lugar aonde Deus vai despejar toda a sua ira. Então nunca mais as pessoas vão ver a natureza, a luz, nunca mais vai ter alegria, vai ter choro e ranger de dentes. Aí você diz assim, tá bom, mas a ira de Deus, e cadê o amor desse Deus? O amor desse Deus está em Jesus. O amor dele está em Jesus, que bebeu o cálice da ira de Deus, para nós bebermos o cálice da salvação. Como assim, bispo? Jesus sabia que o cálice que ele ia beber era doído, era de dor. Ele chegou a orar dizendo, Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. Ele aceitou beber esse cálice da ira de Deus, que foi levar todos os nossos pecados na cruz, para hoje podermos beber do cálice da salvação. Agora eu quero que você entenda, nós estamos na fila da morte, certo? Cedo ou tarde chegará a minha hora, a sua hora. Agora, Deus é um Deus que avisa, que alerta, que exorta, que ensina, que tenta salvar. A ira só vem quando a pessoa abusa, extrapola, passa do limite e o cálice da iniquidade dela transborda. Aí acabou para ela. Acabou. Quando chega a hora de Deus nos chamar a juízo, não tem mais o que fazer. Tem antes, não depois. Abra em Daniel 5,18. Vamos para Daniel no capítulo 5, vamos ler
a partir do versículo 18, por favor. Daniel 5,18. Diz assim. Vamos no, deixa eu ver aqui, peraí. Vamos no 22. Daniel 5,22. Você entendeu que para o diabo não tem mais chance? Você entendeu que para ele acabou? O que é que está definido para eles? Para os demônios? Tormentos. Certo? Tormentos. Vieste nos atormentar antes do tempo? Para nós não. Nós estamos vivos. Nós temos chances. Nós temos oportunidades que Deus está nos dando de salvação. Agora vamos falar sobre esse rei. Ele, acharam? Daniel 5,22. Achou? Deixa a Bíblia aberta. Quem tem dificuldade vai acompanhar no telão. Você que tem dificuldade para abrir. Mas agora eu queria que você olhasse para mim e entendesse o que eu vou te falar. O pai dele virou bicho. O pai dele se orgulhou. O pai dele se achou um Deus. E Deus abateu. Porque Deus abate o orgulhoso e dá graça ao humilde. Ele não deu glórias a Deus. E ele virou bicho. O filho dele viu. O filho dele sabia. E um certo dia, o filho dele fez uma festa, passou do limite e mandou trazer os utensílios do templo para beber com os convidados. Ele não sabia que aquilo ali seria fatal para ele. Só que ele era rei. E ele pensou que porque era rei ele poderia fazer o que quisesse. Não importa o nosso título, não importa o tempo de igreja, não importa quem é. Nós colhemos o que plantamos. Se não tivermos temor, a conta vai chegar cedo ou tarde. E a conta chegou para Belsazzar. No meio da festa, a graça acabou. No meio da festa, uma mão escreveu na parede e deixou ele atormentado. E ninguém conseguia entender o que era aquilo. E mandaram chamar Daniel. E Daniel mostrou, revelou o que tinha acontecido. Aí diz assim no 22: E tu, Belsazzar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e fez o quê? E acabou. Tekel, pesado foste aonde? Na balança, e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem a Daniel de púrpura, a quem lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reinado. Lê alto agora. Naquela noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dário o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Olha para mim, por favor. Estava tudo bem. Ele fazia uma festa, um banquete. Ele estava se achando e passando do limite.
e Deus olhando. Na hora que o cálice transbordou, Deus falou: acabou. Uma parede aparece, uma mão aparece na parede, escrevendo. E ele não sabia o que era aquilo. Daniel falou: olha, o significado disso é que Deus tirou o seu reino, acabou o seu reino, vai dar outro, acabou. Você foi pesado na balança de Deus e você foi achado em falta. Aí ele falou: olha, Daniel é muito sábio, ele vai ser o terceiro homem do meu reinado, coloca ouro nele. Não adianta, não adianta. Já viu aquela pessoa que quer agradar o pastor? Já viu aquela pessoa que, coitada, ela não entende o que o homem de Deus quer. O homem de Deus quer que você largue o pecado, que você conserte sua vida com Deus. A mulher trouxe o marido com a vida toda errada para conversar, e orientando ele, na maior tensão pela alma dele: o senhor larga essa vida, se apegue com Deus. O senhor faz aniversário quando? Eu falei: senhor, eu não estou preocupado com presente, com aniversário. Ah, é? Não, porque eu ia trazer um negócio para o senhor, que eu vou viajar. Eu falei: senhor, eu estou falando da sua alma. Sabe aquela pessoa que não está entendendo nada, não está preocupado com o mais importante? Sua alma, o senhor escapou da morte nesse período, o senhor teve esse acidente, escapou da morte, o senhor passou por aquilo. Senhor, não brinque com isso, não brinque. Ah, quando der eu vou vir, eu vou pegar para valer. Não é quando der, Senhor, é agora. Deus está te dando chances, mas não aproveitou. É triste isso. Depois que Deus chama para a balança, não adianta querer fazer nada, zero. Depois que Deus chama para a balança, é juízo. Deus falou: você já foi pesado, está em falta. Isso é para nós colocarmos a barba de molho e pensarmos: eu estou em falta em quê com Deus? Eu estou em falta em quê? O que é que eu preciso arrumar na minha vida? Eu estou em falta com quê? Para que eu resolva logo isso aí. Não é nem hoje, mas agora. Eu não sou dono do tempo. Eu não sei o meu tempo, o tempo que me resta, o tempo que eu ainda tenho. Eu não sei o tempo que você ainda tem, mas eu sei de uma coisa: cedo ou tarde ele vai acabar. E se formos pesados na balança de Deus e achados em falta, é juízo, é tormento eterno. Você já foi atormentado por demônios? Você já teve perturbações? É bom? É horrível. Só quem já foi atormentado por demônios sabe o que é. Você já teve um sonho perturbador, que você acordou e ficou respirando fundo, e o sono foi embora? Um sonho perturbado, um sonho que parecia que não acabava nunca, um sonho horrível. Já teve isso? Como é que foi? Foi bom? Foi bom quando você acordou e falou: meu Deus, bom que era sonho, e demorou um pouquinho para voltar ao normal. Desculpe, você ficou: ai meu Deus, que bom que não foi verdade, que maravilha. Mas foi sufoco. Você deve ter contado para alguém o seu sonho, dizendo: meu Deus, que sonho foi esse? Meu Deus, iam me pegar, meu Deus, iam me matar, meu Deus. Você ficou, mas foi um sonho, passou, foram alguns minutos. Imagine uma coisa que nunca passa, imagine uma coisa que nunca acaba. Então hoje, o maior problema é a falta de temor. Temor diante de Deus, do Deus que tudo vê. As pessoas vêm na igreja, na sua maioria, para resolver problemas, para suprir a necessidade delas. E quando nós tocamos no assunto principal, que é a alma, poucos se importam. Por exemplo, você que já comprou coisas na rua, você já comprou um pão na padaria, você já comprou uma carne no açougue, você já comprou uma coisa na rua, numa loja. Você sabe o nome dos vendedores que você comprou? Você não sabe, porque você não estava interessado em conhecer eles.
Você queria o produto, você queria seu pão, você queria sua roupa, você queria sua mercadoria. Disse o preço, você pagou e foi embora. Mas isso não funciona com Deus. Quando você lê o Salmo 91, e ele anunciando a salvação, ele mostraria a minha salvação. Antes ele fala, porque conheces o meu nome. Deus quer ser conhecido, Deus quer ser considerado, Deus quer ser temido, Deus quer ser respeitado, Deus quer comunhão. Deus não quer ser garçom, Deus não quer ficar atendendo às nossas necessidades apenas. Tá bom, quando nós começamos na fé, tudo bem, eu também vim para a igreja assim, querendo resolver problemas, até que eu entendi que eu tenho uma alma, que Jesus morreu por mim, sofreu e sofreu mesmo. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre quem? Sobre Ele. Pelas chagas dele nós fomos sarados. Ele que sofreu no nosso lugar. Quando eu entendi isso, eu não pude mais viver sem temor e sem anunciar a palavra dele. Eu me sinto cobrado por ele em pregar a palavra dele, sabia disso? Eu me sinto cobrado por ele. Agora eu acho estranho uma pessoa se dizer de Deus e dar desculpas para ele. Eu não tenho tempo. Não, mentira, porque você trabalha com pessoas, você estuda com pessoas, você mora num prédio onde tem pessoas, você mora numa rua onde tem pessoas, você não fala dele, porque ele não é a sua prioridade, porque sua alma ainda não está salva, porque o dia que estiver salva, você vai falar para ele de todo mundo. Sabia que nós temos um trabalho lá na Sibéria, um dos lugares mais frios do mundo, não tem pastor, mas uma mulher que se converteu foi para lá, e todo domingo ela pega, evangeliza e leva 150 pessoas para um lugar e liga a transmissão para assistir o culto pela transmissão. 150 pessoas, uma mulher na Sibéria. Você falou de Jesus para alguém essa semana? Você ganhou alguma alma esse ano? Você traz pessoas para Deus? Você aproveita as oportunidades que você tem e você semeia a palavra de Deus? Porque daqui a pouco nós vamos estar diante de Deus, e o que conta para Ele é a sua entrega e o seu serviço para Ele. Amém? Isso é que vai contar, o resto passa. Mas o diabo nos quer preocupado com o resto. Não tem pastor para nós mandarmos para a Sibéria. O rapaz deu um testemunho pela manhã, policial aqui de São Paulo, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Nós temos no Brasil pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Por quê? Porque os milhões de cristãos, na sua maioria, estão preocupados com eles mesmos, com as suas necessidades. Estão preocupados em resolver os problemas, estão preocupados em bênçãos, mas ainda não entenderam o plano da salvação. Porque o dia que eles entenderem, eles vão ganhar almas, e mais, vão temer a Deus, vão ter mais temor, não vão ficar misturando o santo e o profano, não vão ficar mais misturando as coisas certas e as coisas erradas, porque vai ter uma prestação de conta. E sabe quem vai chamar para juízo? Abra aí Jeremias 23, versículo... Jeremias 23, só voltar um pouquinho de Daniel. 23. Vamos ouvir aqui. Jeremias 23. Acharam? Jeremias 23. Posso ler? Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Quem é que diz? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor.
Olha para mim, por favor. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Você já falou para alguém assim, ó, não vem não que eu te conheço. Já falou para alguém assim? Você engana os outros. A mim você não me engana não, eu te conheço. Quem já falou isso para alguém? Não vem com carinha de santo não que eu te conheço. Não vem não com esse jeitinho aí porque você quer alguma coisa de mim. Conhece gente assim? Quase não tem, né? Que já aprontou com você uma vez, duas vezes, você já conhece. Só que você conhece um pouco dela. Deus conhece tudo da gente. Não dá para esconder. A melhor coisa é reconhecer os erros e pedir misericórdia. Enquanto há tempo, enquanto não foi levado para a balança, enquanto não foi chamado para juízo. Porque na hora que chegar o momento da prestação de conta, não vai dar tempo para nada. Se Belsassar estivesse se consertado antes, tinha se dado bem. Não se consertou e se deu mal. Todos que não se consertaram e foram chamados a juízo, se deram mal. Não vai ser eu, não vai ser você que vamos nos dar bem. Antes do juízo, perfeito. Depois, não dá. Ele vê. Ele sabe o que eu faço e por que eu faço. Ele sabe o que eu não fiz e por que eu não fiz. Ele sabe, ele conhece. É isso que me dá temor. O maior problema no meio dos cristãos é a falta de temor. Tem temor? Então tem respeito a Deus. Se leva a sério. Se está errado, confessa. Se está sujo, se limpa. Se caiu, abre o jogo. Não é orgulhoso, não fica querendo mostrar que está bem. Tem gente, quando nós chamamos assim, ó, você que está com a vida errada, venha se consertar. Gente que está com a vida errada e não se conserta não. E ela fica no lugar, não vou não, porque se eu for vão ficar olhando, vão ficar dizendo, olha, esse fulano está com a vida errada. O que você tem a ver com os outros? Eu já vi pessoas que tinham demônios e na adoração ficava com medo de manifestar, porque os outros iam olhar. Aí quando acabava o culto, bispo, faz uma oração que eu tenho um negócio aqui. Já me pediram, o senhor faz na salinha, bispo, para ninguém ver. E eu já manifestei na frente de todo mundo. E me libertei, estou aqui. Porque o meu Senhor Jesus se expôs também, porque eu não posso me expor. Se minha vida vai mudar. Mas é o orgulho. Não vou não, porque, né, não vou não, já tenho um tempo de igreja, é porque eu sou fulano, beltrano, eu tenho um tempo, tenho um título. Daniel falou, ele tirou o seu reino, acabou. Você brincou demais, você passou do limite, acabou. Deus tem a misericórdia da gente. Eu não quero que você melhore. Não adianta você melhorar e continuar perdido. Tem gente toda assim, não, melhorei muito depois que eu vim para a igreja. Mas você ainda está perdido. Ou você já se entregou, ou você já sepultou a velha criatura. Vai ter batismo hoje. Quando acabar o culto, eu vou estar te esperando dentro do batistério hoje. Abre essa parte aqui para mim, por favor. Abre aqui o batistério. Eu vou estar aqui dentro, esperando você que quer morrer para o mundo, mas nascer para Deus. Esperando você que crê no que Jesus disse. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não posso fazer nada, ninguém pode fazer nada se a pessoa não crê. Vai ter batismo hoje. Vai ter entrega total e completa para quem quiser. Bispo, mas está frio. Não interessa. Se você quer salvação, tem salvação para você. Bispo, eu não trouxe roupa, eu te empresto roupa. O problema não é esse. O problema é que muitos ainda não querem largar o pecado. Elas não querem ser radicais com a vida delas. Elas gostam do que estão fazendo. Mas o diabo também está gostando, porque ele sabe que ele não vai ficar sozinho no inferno. Tem uma multidão indo para lá, e está louco para você ir para lá também. Ser queimado como ele, atormentado como ele, será. Viver no meio dos bichos como ele, enquanto Deus tem o céu para a gente. Quando eu chegar no céu,
Sabe quem é que eu quero ver? Deus. O Deus que eu me entreguei. O Deus que me ajudou a entender o plano da salvação. É Ele que eu quero encontrar lá. Meu Senhor Jesus, que me perdoou, que me deixou beber do cálice da salvação. Eu mereci o cálice da ira, mas eu bebi o cálice da salvação e tenho bebido. E você pode beber o cálice da salvação. Você pode conhecê-lo hoje. Ele pode se revelar para você, ainda dá tempo. Espero que você tenha ouvidos para ouvi-lo. Passe a ter temor a Deus antes que sua vida acabe aqui. As coisas que estão acontecendo. Acabou de ter um terremoto violento agora na Turquia. Acabou. Eu vi o anúncio que ano que vem aqui em São Paulo vai ter o transporte aéreo. Vocês viram? Já fizeram as compras e a Embraer vai entregar os primeiros carros voadores, e agora em 2026 nós vamos ver os carros voadores em São Paulo. Já foi vendido 50 aqui para São Paulo. Foi anunciado hoje. A tecnologia avançando. Estão falando sobre uma falsa paz. Estão tentando acabar com as guerras, com as guerras espalhadas pelo mundo afora. Mas vai vir um tempo de muito engano, para depois o diabo mostrar a face dele e começar o período mais triste da história da humanidade, como nunca houve antes, o período da grande tribulação. Que Jesus tem espaço na sua vida hoje, que você aceite o sangue dele para lavar você dos seus pecados, e que você comece a levar Deus a sério, porque Ele está vendo você. Ele não vê você só aqui dentro, não. Ele vê você lá fora. Ele vê você quando ninguém vê. Ele vê você, Ele me vê na nossa solidão, sozinhos. Fique em pé no seu lugar, por favor. Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. Pegue, por favor. Segure na sua mão a Santa Ceia. Olha para mim agora com a Santa Ceia na mão. Você pode vir aqui como se vai no mercado. Me dá uma carne, uma fruta aí. Você pode vir aqui como se vai numa padaria, me dá um pão aí, no açougue, me dá 1 quilo de carne aí, e não conhece o nome de ninguém ali. Mas você pode conhecer hoje o nome de Jesus, o seu Salvador. Esse é o amor desse Deus que deu a vida por nós, que está te avisando. Eu tenho uma balança. Vai chegar a hora, o dia vai chegar. Vai chegar a sua hora. Eu tenho entendimento completo em relação a isso. Eu tenho entendimento claro em relação a isso. Eu sei que vai chegar a minha hora. Se você tem alguma coisa para se consertar, alguma coisa para arrumar na sua vida, se você tem alguma coisa para reparar, para se limpar, vem aqui na frente. Venha antes que Ele te chame para juízo. Venha antes dele falar, acabou, é hoje. Venha. Você pode, olha para mim por favor, você pode ter a melhor vida do lado de cá. Se você for para o inferno, já era. Você pode ter vivido uma vida aqui 100%. Se você for para o inferno, você está perdido. Nosso casamento dura horas. A cultura deles
era que o casamento duraria 7 dias. Os noivos, a família dos noivos se preparavam para que houvesse comida e bebida durante os 7 dias. Senão, aquele casal já começava sendo envergonhado, a família ficava constrangida e a coisa era pesada. Nesse casamento, eles fizeram uma coisa que você deve fazer. Eles convidaram Jesus. Quando Jesus está presente, ele evita a vergonha. Quando Jesus está presente, ele honra, ele transforma situações, ele faz milagres, ele traz existência o que não existe, ele faz o pouco se tornar muito, ele muda, ele se manifesta. E ele foi convidado. Você já viu que quando nós começamos o culto, sempre nós dobramos o quê? Os joelhos. Eu sempre fiz isso, meus companheiros sempre fazem isso na Igreja Universal. Você nunca viu nós entrarmos daquela porta e vir direto para o púlpito? Nós dobramos os joelhos, convidamos Jesus para abençoar o culto, para nos dar direção, para nos inspirar, porque nós dependemos dele. Se você convidar Jesus para tudo que você faz, então vai dar certo. E se você convidar ele para morar em você, aí que vai dar certo mesmo. Vai dar certo aqui, vai dar certo na eternidade. Agora, acabou o vinho. Que notícia desagradável para o esposo, para a esposa, para a família deles. Tinham acabado de casar, ia ser a primeira vergonha deles. E Maria tomou conhecimento que acabou o vinho. Ela não ficou falando para os outros, ela foi até o Senhor Jesus e comunicou a ele, falou: acabou o vinho. Jesus disse assim: mulher, o que tenho eu contigo? Jogou pesado, falou forte. Você sabe que tem gente que não podem falar forte com ela, né? Porque ela fica logo sensível, magoada. Pô, por que falou assim comigo? Jesus falou forte: mulher, o que tenho eu contigo? Jesus falou forte com a mulher cananeia: é certo eu tirar dos filhos para dar quem? Aos cachorrinhos? Ela não ficou: poxa, me chamou de cachorrinha, tadinha de mim, pô, tô magoada, corta aqui, tô de mal. Não, elas foram em frente. A vida é dura, e você se depara na vida com muitas pessoas grossas, duras. E se você for fraco na vida, sensível demais, você vai ser uma pessoa cheia de mágoas, de ressentimentos, de tristezas. A vida é dura. Jesus quer filhos fortes, não sensíveis. A Bíblia diz que o povo que conhece Deus é forte e ativo, não é fraquinho não é sensívelzinho não. Não importa como falam com você, siga em frente. Jesus não disse que não ia fazer. Escute isso. Jesus disse assim: que tenho contigo, mulher. Olha o que ele disse aqui, ó, na parte B do versículo 4. Ainda não é chegada a minha hora. Olha para mim, por favor, psiu. Eu sei, e eu bato bem nessa tecla, que nós seres humanos queremos as coisas na nossa hora. Jesus não disse assim: eu não vou fazer nada. Ele disse: não é chegada a minha hora. Ele quis dizer o seguinte: espera que na hora certa eu vou fazer, vai chegar a hora. Maria, usando uma fé inteligente, olha o que ela disse no versículo 5: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Sabe o que ela estava ensinando aqui? Obedeça a ele, que chega a hora do milagre. Obedeça a ele, que uma hora ele honra. Obedeça a ele, que vai chegar a sua hora. Ela não ficou desanimada, ela não ficou ansiosa, ela só falou para os serventes: ó, tudo que ele pedir, tudo que ele mandar, faça, só obedeça, não questione, só faça, obedeça o que ele mandar. Jesus não tinha feito milagre nenhum ainda,
Esse foi o primeiro milagre. Ali ele começou a fazer os milagres. De repente você não alcançou ainda o milagre de Deus, que Ele começa a fazer milagres na sua vida hoje, ou a partir de hoje. Que você comece a viver um tempo de milagres, que você comece a ver o sobrenatural, que você comece a ver Deus fazendo coisas que nunca fez na sua vida. E ele pediu para que os serventes, diz assim, versículo 6: e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus, o que é que Jesus disse? Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Olha para mim, por favor. Tinham 6 talhas. Os serventes estavam ali, atentos ao que o Senhor Jesus ia pedir. Jesus disse: encha de águas. Eu não sei o que Jesus tem pedido para você. De repente Jesus tem pedido para você se encher do Espírito Santo, você não valoriza o Espírito Santo. De repente Ele está pedindo para você se encher de confiança, você está cheio de dúvidas. De repente Ele tem pedido para você se encher de fé, e você está cheio de medo. O Senhor Jesus disse: enchei de águas. Era difícil para eles, mas eles foram lá e encheram as talhas. Tem momentos na nossa vida que são difíceis, são momentos pesados, onde você tem uma responsabilidade toda de uma casa, onde você tem que fazer várias funções, onde você não pode contar com ninguém. Tem momentos que são críticos, tem momentos que são pesados, que você tem que fazer bico, que você tem que correr de um lado, você tem que correr do outro, você tem que bater o escanteio, você tem que cabecear, é uma guerra. Mas esse momento passa. Obedecendo a Deus, Ele muda a situação. Você não pode desanimar nesses momentos difíceis. Ele falou: encha a talha. As talhas, eles não ficaram: mas para quê? Eu vou colocar água? A gente está precisando de vinho. Jesus não disse: vai lá e pegue uvas. Não. Ele disse: encha de água. Eu sei o que eu estou fazendo. De repente você está aqui e sua vida está uma água. Não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Você está vivendo uma vida aguada, uma vida difícil, um momento crítico. Mas o Deus que te trouxe aqui, Ele te trouxe para transformar a sua vida. Ele não trouxe você aqui para brincar com sua fé. Ele trouxe você aqui para transformar o que precisa ser transformado. E Ele tem poder para isso. Ele é Deus que transforma maldição em bênçãos, água em vinho. Ele é Deus. E eles pegaram a água e encheram aquelas talhas. Eles encheram, eles obedeceram. A hora chegou porque eles obedeceram. Se você continuar obedecendo a palavra de Deus, vai chegar a sua hora. Vai chegar a hora de você experimentar essa transformação. E Ele vai fazer de dentro para fora. Ele transformou no melhor vinho. Ele transforma o ser humano na melhor versão do ser humano, porque Ele faz o ser humano nascer de novo. Ele faz o ser humano receber o Espírito Santo. Ele faz o ser humano ser dele. Ele não transforma para pior. O mal que transforma para pior, Ele transforma para melhor. Agora, olha que interessante. Parei no versículo 8. Diz assim: e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, lê alto agora, não sabendo de onde viera, sabem, olha só, que o sabiam os serventes que tinham tirado o que? Água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o que? O bom vinho. Olha para mim, vamos aprender aqui uma coisa. Quando Ele transformou aquelas águas em vinho, Ele pediu para levar para o mestre-sala. O mestre-sala é que era especialista, que provava, que dava o ok, que dizia assim: ó, pode servir.
tem qualidade, tem condições de servir nessa festa esse tipo de vinho. Quando ele provou, ele ficou sem entender, porque ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Quando Deus te abençoar, muitas pessoas vão ficar assim: mas como é que pode? Mas como é que aconteceu isso? Eu não entendo como é que ela está vendendo tanto, como é que está dando tão certo para ela. Eu não entendo como é que ela está agora subindo na vida. Vão ficar sem entender, porque vai ser Deus que vai fazer. Ele não entendia o que eles tinham, o que Jesus tinha feito, porque a cultura, o costume deles era servir o bom vinho nos últimos dias, pegava o vinho inferior para terminar a festa sem faltar vinho. O melhor era no começo, não era no final. Mas Jesus estava ali e fez o melhor vinho aparecer. Eu creio, pessoal, que Jesus vai fazer aparecer o melhor nesse final de ano, nesses últimos meses do ano. Ele vai trazer o melhor. Ele sabe trazer o melhor. Ele tem poder para trazer o melhor. Ele tem poder para trazer os melhores clientes para você, os melhores negócios para você. Ele tem poder para fazer isso. Ele trouxe o melhor vinho e ficaram sem entender. Mas como? O mestre de sala falou: eu não estou entendendo. Você guardou o melhor. E ele não fez uma multiplicação numa talha só não, num pouquinho de água só não. Ele não supriu só a necessidade não. Ele fez muito vinho. Ele fez para sobrar. Ele trouxe você aqui para te abençoar de uma maneira que você não vai ficar vivendo essa vida regradinha, contadinha, e não pode gastar nada mais. Isso eu não posso, que vai faltar no final do mês. Não, ele vai fazer sobrar. Diga: vai sobrar. Ele transformou a água em vinho a ponto de sobrar, de acabar a preocupação com o vinho. Ia ter uma vergonha grande para aquele casal. Tem casais aqui que está uma guerra, mas Deus não vai deixar vocês serem envergonhados mais não. Em nome de Jesus, olha para o seu marido aí falando: não vamos ser mais envergonhados não. Olha para a sua esposa: Deus não vai deixar nós sermos envergonhados não. Porque Deus trouxe você aqui para sobrar, para abençoar, para multiplicar, para transformar a situação. Amém? Aquele casal ia ficar envergonhado, já ia começar mal. Mas Jesus apareceu ali. Jesus estava ali. Ele honrou a fé de Maria. Maria não falou: ó, eu vou fazer. Não. É Ele que faz. Obedeça a Ele. Quem faz não é a igreja, não é o bispo. Quem faz é Jesus. E se você obedecer a palavra de Jesus, Ele faz, porque Ele nunca falhou. E Ele falou: não entendo, vocês guardaram o melhor para o final? O melhor para o final? Nunca vi acontecer isso. Que no seu ramo, que onde você trabalha, aconteça com você o que não acontece com os outros. Que em nome de Jesus Deus faça isso. Olha só, para terminar, olha só, versículo 11. Jesus, o que é que diz aí? Principiou o quê? Assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou-se a sua glória, e os seus discípulos o quê? Creram nele. Eu creio que Deus vai dar sinais na sua vida. Ele começou a dar sinais para que outras pessoas venham crer em Deus. Mateus chegou para um membro da igreja que era viciado e falou: você crê em Jesus? Ele falou: creio. Rapaz, você crê em Jesus? Você crê que Ele é Deus? Creio. E Ele transforma água em vinho. Ele falou: nunca vi transformar água em vinho. Eu já li, mas Ele transformou um viciado em uma outra pessoa que eu sou hoje. E aquele dinheiro que eu gastava em drogas, hoje eu gasto com a minha família. Hoje eu patrocino a obra de Deus. Amém? Deus quer fazer coisas na sua vida para que outros venham crer nele. E para outros crerem tem que ser sinais, tem que ser milagres, tem que ser transformações, tem que ser coisas grandes. E nós vamos clamar agora para